Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de classes abstratas no Java. Basicamente, a gente vai introduzir no nosso sisteminha de controle bancário, né, mais um tipo de conta, a conta imposto, e através de uma discussão sobre o design dessa classe, a gente vai introduzir o conceito de classe abstrata. Vamos apresentar a nova hierarquia de classes, né, com essa redefinição inclusão do conceito de classe abstrata, explicar um pouco mais detalhado o que é uma classe abstrata dentro da linguagem de programação Java e como os métodos abstratos que pertencem a essa classe abstrata definem contratos específicos para implementação de comportamentos em subclasses. Bom, a classe imposto, né, que é essa classe que a gente está introduzindo agora, basicamente ela funciona como uma classe onde os objetos instanciados a partir dessa classe, elas possuem um comportamento diferenciado sobre o método debitar. O que quer dizer isso, né? Então, toda vez que uma operação de débito for realizada naquela conta, um imposto vai ser cobrado naquela transação. Então, se eu tenho que fazer um débito de um valor X, então vou receber, na realidade, o débito, né, a operação de débito que vai ser realizada, vai ser aquele valor, mais uma porcentagem daquele valor adicional será cobrado, né, para a realização daquela transação. Vamos ver o exemplo aqui nesse slide de como isso pode ocorrer. Se vocês observarem, o objeto instanciado aí da classe imposto, ela possui um saldo de R$ 875,32. Ao fazer um débito de R$ 20, esse valor foi subtraído, né, os R$ 20, e mais uma taxazinha de juros aí de 0,01%. Então, nós podemos entender que a conta imposto é uma classe, né, do tipo conta, né? Então, ela seria uma subclasse da conta. Mas poderia ter a mesma assinatura, né? Só que ela possui um comportamento um pouco diferenciado, que é o comportamento exatamente no método debitar. Olhem só aqui no slide, né, esse exemplo de como funciona. Então, o debitar da classe conta imposto, ela usa, né, faz referência aí com a palavra reservada super, ao debitar da classe conta, e aí simplesmente ela altera, né, o valor ali, passando o valor somado dessa taxa de 0,001, né, em cima do valor que está sendo realizada a operação de débito. Então ele soma com o valor total e aí então o débito é feito nessa valoração. Agora vamos discutir um pouco sobre essa ideia de subclasses e preservação do comportamento, né? Então o que a gente espera é que subclasses, né, comportem-se com objetos da superclasse, né? Principalmente naquele subconjunto dos quais eles são comuns, né? Uma vez que a subclasse ela pode ter comportamentos específicos, né? A gente já falou isso quando discutiu o conceito de herança, mas ele possui um núcleo de comportamentos que são semelhantes à do pai, né? Da classe pai, principalmente se ele herda esses comportamentos. Então, quando nós temos a redefinição de métodos, nós deveríamos preservar o comportamento, pelo menos semântico, do método original. Então, você tem um método debitar definido na classe conta. Quando você sobrescreve aquele método na classe filha e na classe imposto, esse comportamento semântico ele deveria ser preservado. Mas a gente percebe que há uma mudança radical ali da forma como o debitar funciona. Você agora executa esse comportamento gerando um valor inesperado ali do ponto de vista da classe pai, né? Você tem acrescido aquela taxa lá no valor a ser debitado. Então, basicamente o que a gente tem é um problema de manutenção. Uma vez que você usa a herança para reusar código, né, e expandir o sistema, uma vez que você tem essas mudanças semânticas aí, toda vez que há necessidade de fazer uma manutenção, você deve
procurar essas mudanças específicas, né, para ver se há a preservação do comportamento ou se a mudança na regra afeta uma classe ou outra que sobrescreve o comportamento da classe pai. Então, a ideia era que deveria ser possível a gente raciocinar sobre o código usando apenas a definição dos tipos das variáveis envolvidas, né? Então, eu poderia pensar na classe conta poupança, na conta especial, na conta imposto, e aí, olhando para esses caras, né, para essas classes, eu conseguiria entender o sistema em como ele está sendo quebrado em módulos, né, subdividido em submódulos, que nós estamos chamando aqui das classes, né? Então, o comportamento do código deveria ser independente do tipo do objeto. Se eu tenho os mesmos métodos, eu deveria ter um comportamento um pouco parecido, né, desses métodos que são comuns. Mas a redefinição de método que muda 100% a semântica do método, que muda drasticamente a semântica do método, isso pode levar a problemas colaterais no processo de manutenção do software. Então, se a gente tem um reuso aqui desconsiderando essa história de cadeias de subtipagem, né, onde eu sei que os branches, né, os ramos, eles seguem aqueles métodos que possuem, que são comuns, preservam o comportamento, né, e os outros que têm um ponto de divergência, né? Então, o que a gente pensa, então, é que essa hierarquia ela deveria ser substituída para tentar representar esses pontos onde a semântica muda. Por exemplo, se você considerar todas as classes que estão no ramo esquerdo, né, a conta poupança, a conta especial, todas elas preservam o comportamento do método creditar e do método debitar. Né? E a outra classe, né, que é a conta imposto, que está no ramo da direita, ela possui uma variação. Então, eu consigo identificar esses dois grupos que possuem agora um ponto de divergência. E onde é que eu coloco esse ponto de divergência? Eu digo que esse ponto de divergência acaba sendo um método abstrato, que agora aqui eu não vou dizer como é implementado na classe abstrata, mas sim que existe uma assinatura, né? E essa assinatura, pelo menos sintática, deve ser preservada em todas as classes, mas que agora eu sei que o comportamento, ou seja, a forma de implementar esse método vai variar nessas duas ramos, né? Então, no ramo da esquerda existe uma implementação de uma forma e no ramo da direita vai ser a implementação de outra forma. Portanto, eu consigo, através da indicação de um método abstrato, ali naquela classe conta abstrata, que existe essa divergência. Então, dessa forma, eu tenho uma nova hierarquia, né, de classes do nosso sistema bancário. Então, como ficaria a classe abstrata conta, né? Conta abstrata. Então, basicamente, ela teria tudo que a classe conta anterior tinha. Está colocando aqui os atributos como protegidos, né, para que sejam usados pelas subclasses. E olha só, ali na linha 13, né, o método debitar, ele agora é abstrato. Então, ele indica que existe nuances de implementação, né, diferentes semânticas, que serão implementadas pelas classes que herdam da classe abstrata. Né? Assim, nós temos que as classes abstratas, né, elas em si não podem ser instanciadas, mas elas possibilitam que você crie um conjunto de atributos e métodos que possam ser herdados. Né? Então, eu sei que aquele conjunto de comportamentos ali preservam a semântica, estão preservados em sua semântica ao longo da hierarquia de classes. Né? Os métodos abstratos, eles precisam existir pelo menos um nessa classe abstrata, e eles são implementados forçosamente, né? O compilador da linguagem obriga, né, da linguagem Java, obriga que esses métodos sejam implementados nas classes filhas, né, nas classes que herdam da classe abstrata, e como eu disse, não é possível instanciar-se objetos de classe abstrata. Então não tem como, mesmo ela tendo um construtor, não é possível ir lá e utilizar, no nosso caso aqui, uma variável recebe new conta abstrata. Né? Então, não dá para fazer isso,
Porque contas abstratas elas estão incompletas, né? O método abstrato não está implementado, portanto, não tem como eu criar um objeto que vá responder a uma demanda de processamento para aquele método abstrato. Uma vez que a gente concorda que muda essa hierarquia de classes, né, nós temos agora uma nova descrição para a classe conta. Né? Então, a classe conta agora herda da conta abstrata, e aí eu não preciso mais implementar todos aqueles outros métodos e atributos. Por quê? Porque eles são herdados aí da classe abstrata. Porém, o método debitar, né, eu implemento o comportamento padrão. Né? Eu sei que o saldo recebe saldo menos o valor. Já na conta imposto, né, ela herda da classe abstrata e ali ela muda. Veja só como está diferente a semântica de implementação do método debitar ali na linha 8. Né? Então você tem agora aquele deltazinho de porcentagem que é acrescido no valor a ser debitado na conta bancária. As classes abstratas, tipicamente, elas são utilizadas, né, quando você quer criar um conjunto de informações que devem ser herdadas, sem quebrar a noção de subtipo e, obviamente, preservando o comportamento do supertipo, né, onde você não vai fazer aquelas redefinições. Onde precisa fazer as redefinições, você deixa o método abstrato. Generalizar o código, né, através da abstração. Então, quando eu não sei qual é o detalhe de implementação daquele método, eu deixo ele abstrato, então aquilo me permite abstrair até o momento que seja necessário colocar aquela informação detalhada. Então, eu consigo também projetar sistemas, definindo as suas arquiteturas e servindo de base para a implementação gradual desse modelo mais arquitetural ou de mais alto nível. Pois bem, a gente fica por aqui. Esse era um comentário rápido, uma discussão rápida sobre classes abstratas. E a gente já tem disponível aí para vocês praticarem um pouco esse conceito de classe abstrata na nossa prática de programação 05, que encontra-se lá no Replit. Por hoje é só e até uma próxima.